Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula online do professor Abraão Grac e sua equipe para o concurso do Agente Comunitário de Saúde, Agente Combate a Endemias. Como a gente coloca aí, estamos distribuindo panfleto para a cidade inteira, colocando aí que as inscrições vão até o dia 3 de janeiro. Pelo amor de Deus, não deixe de fazer inscrição. Feita a inscrição, não deixe de pagar, tá certo? O boleto, que ele é o seu passaporte, tá joia? E ademais a prova dia 26 de janeiro. Então, pessoal, hoje nós estamos na aula 2 da portaria 399 do Ministério da Saúde de 2006, que é a consolidação e as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde, o PPS, não é partido não, é Pacto pela Saúde 2006. Na última aula nós trabalhamos os dois, o anexo 1, eu disse que o anexo 1 é a parte mais abstrata, o anexo 2 é a parte mais, digamos, concreta. E nós paramos ali no item 1, hoje nós vamos falando do Pacto pela Vida, agora vamos falar do Pacto pelo SUS, tá ok? Então vamos à nossa primeira tela aí, segunda tela. Vamos lá. Então, o Pacto em Defesa do SUS está aí, concurso, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemia. Pacto em Defesa do SUS. Então, vamos trabalhar quais são as diretrizes? Vamos lá. O trabalho dos gestores das 3 esferas de governo, lembrando que 3 esferas de governo é o quê? União, Estados e municípios, E de outros autores envolvidos dentro desse pacto devem considerar as seguintes diretrizes. A primeira diretriz: expressar os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação da reforma sanitária brasileira, explicitada na defesa dos princípios do Sistema Único de Saúde estabelecidos na Constituição Federal. Segunda diretriz: desenvolver e articular ações no seu âmbito de competência e em conjunto com os demais gestores que visem qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde como política pública. Então, o que a gente pode tirar dessa tela aqui? Eu já disse para vocês que uma coisa são princípios, outra coisa são diretrizes. Aqui são as diretrizes. A primeira diretriz aí, é expressar o compromisso dos gestores do SUS, de novo, das 3 esferas. Com o quê? Com a reforma sanitária. A reforma da saúde, pessoal, ela é permanente, tá certo? Não é só na legislação, mas no âmbito do trabalho operacional. No item 2, como desenvolver e articular as ações no âmbito de competência com os demais gestores também. Para quê? Qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde. Se você não souber nada do que é o SUS, guarda, ele é uma política pública. Uma política pública, ou seja, voltada no âmbito social para o povo brasileiro. Vamos lá. O item 2, o primeiro item foi das diretrizes, o item 2, Pacto para a Defesa do SUS deve afirmar através das iniciativas que busquem. Quais são as iniciativas do Pacto em Defesa do SUS? A primeira, repolitização da saúde como movimento de retomada, que retoma a reforma sanitária brasileira, aproximando-a de seus desafios atuais do SUS. Primeira coisa que vocês têm que guardar. A gente está com essa mania que não sou político, que você está politizando as coisas. Gente, tudo é política. A cor da roupa que você veste, o preço do fubá que você come, o preço da couve, é tudo decisão política. Então, o que está dizendo aqui? Repolitizar é trazer para o debate público, a questão da saúde. Um movimento que retoma a reforma sanitária brasileira, aproximando o quê? Dos desafios atuais. Como eu disse, é sempre uma constante, tá ok? Então, cuidado com a palavra, não é despolitizar, não é apolitizar, é repolitizar, ou seja, reposicionar um debate público sobre o que é a saúde. Por exemplo, um dos municípios, gente, o Conselho Municipal de Saúde. Você sabia que no Conselho Municipal de Saúde você tem um representante do governo, mas você tem também da sociedade civil. Isso é repolitizar, é trazer novamente para o debate público quais são as prioridades do bairro Pinhões, do Bom Destino, do Cristina, do Palmital e do São Benedito. Tá ok? Segundo, a promoção da cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como um direito. Cuidado, gente, a saúde ela não é um favor, ela é um direito. Direito é diferente de favor, porque no favor a pessoa dá se quiser, o direito é obrigação. Tanto que você pode ver aí, você tem cirurgias, medicamentos raros, se você anuncia, por exemplo, notifica a prefeitura, o município, e ele não faz, você pode entrar com ação judicial e o juiz determina que o município, o estado ou a União faça aquela determinada cirurgia. Por quê? Porque é um direito. É um direito, é uma prerrogativa. Por quê? Todos nós somos pagadores de tributos. De cada R$10 que você gasta, 4 você gasta pagando tributo. E a saúde é uma dessas políticas públicas que são obrigação do Estado, assim como a educação.
ok? Última aí, a garantia do financiamento de acordo com as necessidades do sistema. Nós vamos falar mais na frente, a nossa aula 3 dessa portaria vai falar muita coisa sobre o financiamento. Vamos saber que o financiamento ele é grande? É, mas ele é insuficiente. Por quê? Por causa da qualidade do gasto. Mas nós vamos chegar lá, tá joia? Ações do Pacto de Defesa do SUS. As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar: 1. A articulação e apoio da mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito. É praticamente repetido, né? Estabelecimento de um diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS. Ou seja, o SUS é um local, para discutir, sim, mas ele não é o único local. Ele tem outros atores, tem na paróquia onde você serve, na igreja onde você frequenta, tá certo? Associação de bairro, tudo isso é uma das arenas para discutir o SUS. Outro, ampliação e fortalecimento das relações com movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e da cidadania. Movimento social, pessoal, é a sociedade civil, ou seja, são os movimentos, tem do PT, do PCdoB, não tem nada a ver com isso. O movimento social, uma associação de bairro é um movimento social, tá certo? A associação dos usuários do SUS é um movimento social. Movimento social, então, é toda organização, até mesmo virtual, tá? Você tem lá, você tem vários portais, você tem várias páginas na internet que mobilizam, né? Inclusive passeatas, mobilizam reuniões, é um movimento social, tá ok? Então, vamos ampliar isso aí. E, por fim, elaboração e publicação da Carta dos Direitos do Usuário do SUS, é a CDUS. Guarda esse nome, Carta dos Direitos do Usuário do SUS. Se você tiver curiosidade, digita aí no Google, dá uma googada aí, ó. Carta dos Direitos do Usuário do SUS. É muito importante para você que está fazendo o concurso de agente comunitário de saúde de combate a endemias. Por quê? Porque você é o braço do Estado na casa das pessoas, ok? Então estão aí, né, uma das ações. Vamos lá, falamos então do Pacto pela Vida, falando do pacto, acabamos agora do Pacto em Defesa do SUS. Agora vamos para o terceiro, Pacto de Gestão. Já disse para vocês, o problema não é só a grana, é a gestão que se faz dela. A questão não é só o pessoal, mas é a gestão de pessoal. Tudo isso, pessoal, vai catapultar onde? No resultado final, que é servir ou não a população. Basta você ver como é que é a UPA do São Benedito. Como que entra governo e sai governo, a coisa está daquele jeito. Então, Pacto de Gestão é o terceiro pacto. Lembrando, lá na nossa aula 1, qual é o tripé do Pacto pela Saúde? Qual que é o tripé da portaria 399? Você nunca esquecer. Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto da Gestão do SUS, tá ok? É esse que a gente vai ver agora de forma bem mais concreta. Vamos lá, o que o Pacto da Gestão estabelece? Estabelece diretriz para a gestão do sistema nos aspectos de descentralização. Essa é a palavra mágica quando fala em gestão do SUS, é descentralização. Qual a outra que é prima dela? Regionalização. Financiamento, planejamento, programação pactuada integrada, é o PPI, regulação, participação social e gestão do trabalho e educação da saúde. A partir de agora, nós vamos falar de cada um deles. Hoje nós vamos ficar especialmente na descentralização, regionalização. Na próxima aula, nós vamos trabalhar financiamento, planejamento e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá? Diretriz da gestão do SUS. Quais são as premissas? Olha lá, premissas da descentralização. Buscando aprofundar o processo de descentralização com ênfase em uma descentralização compartilhada. A palavra é o Facebook, ó, compartilhe, né? Curtir é muito difícil, né? Mas dá para curtir também, né? Depende do aperto que você tiver. Compartilhadas, são fixadas as seguintes premissas que devem orientar o processo. Então, se perguntarem na prova, quais são as premissas que orientam as diretrizes da gestão do SUS? Olha lá. 1. Cabe ao Ministério da Saúde, o MS, a proposição das políticas, participação e cofinanciamento, cooperação técnica, avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos. Outro, descentralização dos processos administrativos relativos à gestão para as comissões intergestores bipartites, a CIBs ou a CIBs, comissões intergestores bipartites. As comissões intergestores bipartites são instâncias de pactuação e deliberação para a realização de pactos interestaduais e a definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas com a Comissão de Intergestores Tripartites. O que é intergestores tripartites? União, Estados e Municípios.
As deliberações das comissões intergestores bipartite e tripartite, bipartite é município e Estado, tripartite, município, Estado e União, guardem isso. Devem ser por consenso, então, pessoal, não é por maioria, hein? Se tiver numa prova assim, as deliberações da comissão de intergestores será por maioria. Não, ela é por consenso, ou seja, tem que ser unanimidade. A comissão de intergestores tripartite e o Ministério da Saúde promoverão e apoiarão o processo de qualificação permanente para as comissões de intergestores bipartite. Pega um exemplo de comissão intergestora bipartite. Santa Luzia e Belo Horizonte. Santa Luzia não tem hospital. E se alguém precisar fazer uma cirurgia na coluna complexa? Não faz em Santa Luzia, faz em Belo Horizonte. Então, vai existir uma comissão de intergestor bipartite, vai fazer o quê? A compensação, inclusive, da grana que vem para o município de Santa Luzia para ser compensado com a ação que foi feita em Belo Horizonte. Ok? O detalhamento desse processo, no que se refere à descentralização de ações realizadas hoje pelo Ministério da Saúde, será objeto de portaria específica. 2. Então, falamos das diretrizes, agora vamos falar da regionalização. Falando das diretrizes da descentralização, agora vamos falar da regionalização. Regionalização, pessoal, o macete, aí tem a ideia de território, né? A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização. Então, por que eu falei que a regionalização ela é prima da descentralização? Por quê? É a regionalização que orienta a descentralização e não o contrário. É a descentralização que orienta a regionalização. Não, é o inverso. É a regionalização que orienta a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre gestores. Vamos lá. Os principais instrumentos de planejamento da regionalização são... Agora, gente, uma sopinha de letrinha, parece que você está votando em partido. Olha lá. Plano Diretor de Regionalização, o PDR, ou seja, Plano Diretor de Regionalização, o Plano Diretor de Investimento, PDI, e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde, a PPI. A PPI nós vamos falar mais na frente, na próxima aula, que a gente vai falando do financiamento. Mas agora nós vamos falar, na verdade, o que é cada um dos dois primeiros aí, o PDR e o PDI. Destinados no corpo deste documento, né? Detalhados no corpo deste documento. Vamos lá, o que é o PDR? O PDR deverá expressar o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas. Daqui a pouco vamos falar de regiões da saúde, vamos falar bastante delas, tá? Em suas diferentes formas, em cada estado, o estado é com letra maiúscula, mas como a portaria está minúscula, eu mantive, tá? E no Distrito Federal, objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade é a mesma coisa que justiça neste caso, a garantia da integralidade da atenção, vocês já notaram aí os princípios do SUS lá do artigo 7º, a equidade, integralidade, está tudo aí, ó. A qualificação dos processos de descentralização, olha o outro princípio aí, e a racionalização dos gastos e otimização dos recursos. Segundo ponto, para auxiliar na função de coordenação dos processos de regionalização, o PDR deverá conter desenhos das redes regionalizadas de atenção à saúde organizada dentro dos territórios das regiões e macro-regiões da saúde em articulação com o processo de programação pactuada integrada, o PPI. Na verdade, eu repeti aqui, né? Vamos pro próximo. O PDI. O PDI deve expressar os recursos de investimentos para atender às necessidades pactuadas no processo de planejamento regional e estadual. No âmbito regional, deve refletir as necessidades para alcançar a suficiência da atenção básica e parte da média complexidade da assistência, conforme desenho regional e na macro-região no que se refere à alta complexidade. Deve contemplar também as necessidades na área de vigilância da saúde a ser desenvolvido de forma articulada com o PPI e o PDR. Objetivo da regionalização. Isso aí vocês têm que saber, de frente para trás, de trás para frente. Esses dois aí estão suficientes. Primeiro, garantir o acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda ou vai além, né, da escala local ou municipal. Por quê, gente? Porque se estiver dentro da escala municipal, né, já resolve lá com a descentralização dentro do município.
A regionalização é quando não tem, os municípios só não dá conta. Por exemplo, região metropolitana de Belo Horizonte. É uma regionalização, tá certo? Segundo, garantir o direito à saúde, reduzir as desigualdades sociais e territoriais e promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associada à capacidade de diagnóstico e decisão loco-regional, que possibilite os meios adequados para a redução das desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde existentes no país. Macete, nós vivemos num país capitalista. Desigualdade vai sempre ter, gente. Nem os dedos da mão são iguais. Então, o máximo que pode se fazer é reduzir as desigualdades, tá certo? Jamais reduzir, jamais eliminar, porque eliminar é como se fosse zerar. Então, cuidado com essa pegadinha aí. Próximo. Garantir a integralidade da atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema. Próximo. Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e municípios para exercerem papel de gestores e para que as demandas dos diferentes interesses loco-regionais possam ser localizados e expressadas na região. Próximo. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações de serviço de saúde de abrangência regional. Tem coisa, pessoal, se o município de Santa Luzia for comprar sozinho, vai ser um valor X, por quê? Porque ele vai comprar uma determinada quantidade. Agora, se a região metropolitana comprar como um todo, ou um consórcio intermunicipal, por exemplo, Santa Luzia, Jabó, Caeté e Sabará, formar um consórcio municipal de saúde, ganho de escala, porque vai comprar na quantidade maior, então também o custo diminui. Beleza? Regiões de saúde, agora presta atenção, para tudo, produção. Regiões de saúde, o que são essas danadas? Olha lá. São recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, presta atenção, contínuo, identificado pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades regionais, econômicas e sociais, de rede de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhado no território. Falar para você, Santa Luzia e Sete Lagoas pode ser uma região de saúde? Não, por quê? Porque não existe continuidade geográfica, territorial entre Santa Luzia e Sete Lagoas, apesar de Sete Lagoas já ter pertencido a Santa Luzia, sabia disso? Agora, Santa Luzia e Caeté? Sim. Santa Luzia e Sabará? Sim. Santa Luzia e Belo Horizonte? Sim. Vespasiano, Lagoa Santa? Sim. Jabó? Ainda mais, ok? Próximo, a região de saúde deve organizar a rede de ações e serviços de saúde a fim de assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais da universalidade, olha aí, ó, um dos princípios, né, do acesso, equidade e integralidade. Lembra do UI, lá na portaria 2436? Quais são os princípios do SUS? É o UI, universalidade, não, é o EI, né, porque é o AI, o EI, universalidade, equidade e integralidade. Tá aí de novo, se você não esqueceu, Abrãozinho lembra para vocês. Próximo. Estão falando ainda das regiões de saúde, hein? A organização da região de saúde deve favorecer a ação cooperativa e solidária entre os gestores e o fortalecimento do controle social. Para quem vai trabalhar para combate a endemias, controle social no tocante ao combate a endemias, né? Próximo. Para a constituição de uma rede de atenção à saúde regionalizada, a produção tem que colocar a bateria aqui, que a bateria está acabando. Em uma determinada região, é necessário a pactuação entre todos os gestores envolvidos do conjunto de responsabilidades não compartilhada e das ações complementares. Próximo. O conjunto de responsabilidades não compartilhadas se refere à atenção básica e às ações básicas de vigilância em saúde que deverão ser assumidas por cada município. Qual que é a ideia? A regra é o município agir. Se não puder, ele compartilhar. E vice-versa. Se não puder compartilhar, tá certo? A atenção básica, as ações básicas da vigilância sanitária não passíveis de ser compartilhada tem que ser assumida por município. Cada um com seus problemas, tá certo? Vamos lá. As ações complementares e os meios necessários para viabilizar deverão ser compartilhados e integrados a fim de garantir a resolutividade, olha, é outro princípio, hein? E a integralidade do acesso. Os estados e a União, não tem municípios aqui não. Por quê? Porque, na verdade, o estado e a União vai apoiar o município. Olha lá.
Os estados e a União devem apoiar os municípios para que esses assumam o conjunto das responsabilidades. Próximo, o corte no nível assistencial para a delimitação de uma região de saúde, tá vendo que a gente está falando dela ainda, né? Deve estabelecer critérios que propiciem certo grau de resolutividade àquele território, como a suficiência em atenção básica e a parte na média complexidade. Quando a suficiência em atenção básica e a parte da média complexidade não forem alcançadas, deverá ser considerada no planejamento regional a estratégia para o seu estabelecimento, junto com a definição dos investimentos quando necessário. Próximo. O planejamento regional deve considerar os parâmetros de incorporação, ao pai de santo aí, hein? Parâmetros de incorporação tecnológica que compatibilizem a economia de escala com equidade no acesso. Para garantir atenção na alta complexidade e em parte da média, as regiões devem pactuar entre si arranjos interregionais com a agregação de mais de uma região ou uma macro-região. Próximo. O ponto de corte da média complexidade que deve estar na região ou na macro-região deve ser pactuado com a CIB. Lembra? A Comissão Intersetorial Bipartite, a partir da realidade de cada estado. Em alguns estados com mais adensamento, ou seja, mais povoado, né, tecnologicamente, ou seja, com mais capacidade de tecnologia, a alta complexidade pode estar contemplada dentro de uma região. Ok? Feito isso, produção, só um pouquinho, Pacto pela Saúde, voltando aqui. Pacto de gestão, cadê os exercícios? Ok, só um instantezinho, nós vamos... Sim, falamos todos, e aí caiu de novo no pacto, girou. Como eu vou editar mesmo? Corta. Então, pessoal, continuando aqui, né? As regiões podem ter o seguinte formato. Então, tomem cuidado, a gente está falando de regionalização das regiões da saúde. Quais são os formatos para as regiões da saúde? Vamos lá. Regiões interestaduais, composta por mais de um município dentro do mesmo estado. Então, Minas Gerais, Santa Luzia e Belo Horizonte. É uma região intraestadual, é dentro do mesmo estado, né? Mas tem que ser mais de um município, obviamente. Regiões intramunicipais, organizadas dentro de um mesmo município de grande extensão territorial e densidade populacional. É o caso de Santa Luzia. Você tem regiões intramunicipais, por exemplo, a região do Cristina e Palmital, a região da parte alta, do Frimisa, né? Regiões interestaduais, conformada a partir de municípios limítrofes em diferentes estados, tá certo? E regiões fronteiriças, confirmadas a partir de municípios limítrofes com países vizinhos, ok? Considerar, próxima tela, né? Considerar a rede de ações e serviços de saúde, onde todos os municípios se responsabilizam pela atenção básica e pelas ações básicas de vigilância à saúde. Próximo. O desenho, presta atenção nessa palavra, hein? O desenho da região propicia relativo grau de resolutividade àquele território, com uma suficiência em atenção básica e parte da média complexidade. A suficiência está estabelecida ou na estratégia para alcançá-la, está explicitado no planejamento regional, contendo, se necessário, a definição dos investimentos. O desenvolvimento e os parâmetros de incorporação tecnológica visam a economia de escala com equidade no acesso. Daí, pessoal, vamos para as nossas questões, graças a Deus. Pessoal, estamos fazendo essa live, não é isso? Então, eu vou dar aquele prazo de 30 segundinhos para vocês responderem, tá? Antes da gente falar a resposta, tá ok? Dessa vez eu caprichei, hein? São 5 questões, só R$5. Só 5 questões aí para vocês testarem o conhecimento dessa aula de hoje, tá ok? Questão 1. O Pacto em Defesa do SUS deve se afirmar através de iniciativas que busquem, exceto, letra A despolitização da saúde, B, a promoção da cidadania, C,
A mobilidade social, tendo a questão da saúde como um direito. E D, a garantia do financiamento de acordo com as diretrizes do sistema. Qual que é a resposta? 30 segundos. Vamos lá. Cronometrando. Produção. Vamos lá. Letra A. Durante a aula eu disse para vocês, né? O Pacto em Defesa do SUS deve se firmar através das iniciativas que busquem, é certo. Então você tem 3 certas e uma errada. A resposta é a letra A, porque na verdade não é despolitização, é repolitização da saúde, trazendo o que? Os movimentos sociais. E o restante está tudo certo, ok? É letra C. Vamos lá? De acordo com a portaria 399 do Ministério da Saúde, as ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar. Então nós temos 3 erradas e uma certa. O estabelecimento de uma... Letra A. O estabelecimento do diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS, e não é dentro dos limites, por isso que a A está errada. B. A separação e distinção das relações com movimentos sociais, não. O apoio aos movimentos sociais, letra B está errada. Letra C está redondinha, a elaboração e a publicação da CDUS, a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. Por enquanto é essa aí, não é isso? D. Observação desprovida de participação, não, na verdade é observar e participar do que, pessoal? No apoio aos movimentos sociais de promoção e desenvolvimento da cidadania. Por isso que a resposta realmente, definitivamente, é a letra C de casa. Vamos para a questão. Vamos lá. A regionalização é uma diretriz do SUS. Não sendo, então, pessoal, essa é outra forma de pedir o exceto. Das alternativas nós temos 3 certas e uma errada. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Então, pessoal, a letra A está certinha. O que é o PDR? É o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões da saúde. Ó, beleza. Letra B. O que é o Plano Diretor de Investimento, o PDI? Ele expressa os recursos de investimento, né? Ó, se é Plano Diretor de Investimento, ele expressa os investimentos para atender as necessidades pactuadas. Também está certinho. Letra C. A programação pactuada integrada, o PPI, é um processo que visa definir a programação das ações da saúde em cada território. Também está certinho. Letra D. O Plano Diretor de Investimento busca nortear os recursos financeiros para a saúde a partir dos critérios pactuados pelos gestores. Não, não é o PDI. Né? Na verdade, esse é o PPI. Por isso que a letra D está errada. Ok? Letra B, vamos lá? São objetivos da regionalização, exceto. Então, nós temos 3 que são e 1 que não é. Garantir o acesso ao serviço de saúde? Lógico que sim, regionalização. Né? Garantir o direito à saúde? Beleza. Eliminar desigualdade? Não. Desigualdade social, eu ainda falei com vocês, nem um dedo da mão são iguais. Desigualdade social você faz no máximo é reduzir, mas jamais no país capitalista você eliminar. Portanto, resposta por enquanto é a letra B. Letra C. Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado da saúde? Beleza. Potencializar o processo de descentralização no âmbito dos estados e municípios? Tranquilaça. Resposta, então, letra B de bola. Vamos lá. As regiões da saúde são... Vamos lá, regiões da saúde. Está pedindo, na verdade, o quê? Uma certa, porque tem 3 erradas e uma certa. São recortes territoriais, beleza, inserido no espaço geográfico contínuo e não descontínuo. Por isso que essa aí está errada, hein? Cuidado, um des aí matou a questão, hein? Está errado. Letra B. Organizam a rede de ações e serviços da saúde a fim de assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais de universalidade do acesso, equidade e integralidade do cuidado. Certinho, tranquilo, por enquanto é ela, está pedindo a certa. C. Não tem a função de favorecer a ação cooperativa, pelo contrário, é favorecimento da ação cooperativa e solidária entre os gestores e fortalecimento do controle social, por isso que a C está errada. Letra D. As regiões possuem os seguintes formatos: intranacionais, interestaduais, intermunicipais, interestaduais e fronteiriças. Gente, está errado, é intranacionais, né? Pelo amor de Deus, não existe isso não. Portanto, resposta, letra B de bola. Eu vou ir chegar chegando, tem mais coisa, preparando mais coisa para vocês.
e aguardo vocês na nossa próxima aula online. Um grande abraço a todos, bons estudos, não deixe de fazer o seu calendário, não deixe de estudar a teoria e fazer questões igual nós estamos falando aqui. Um grande abraço, eu acredito em você. A produção vai fechar para vocês aqui. Produção!